Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o operacional definitivo. Eu sei que eu posto muitos operacionais, muitos indicadores aí, mas não é o que eu utilizo. Eu utilizo todos os dias o operacional Fênix com os indicadores Fênix, indicador de volume, o volume financeiro, que é gratuito, que está disponível aí nas plataformas, e o oscilador. Beleza? Então, dentro desse nosso operacional, eu consigo ter ótimos resultados e ótimas entradas, ótimas análises através do nosso indicador. Eu recomendo esse operacional, esses indicadores, porque vai ajudar você a pegar qualquer tipo de operação, seja de pullback, seja de continuação de tendência para reversão, é, todas as entradas confirmadas pelo volume. Então, desde já peço a vocês, deixem aquele like para fortalecer, que eu vou mostrar aqui candle a candle como é que foi no pregão de hoje e como é que seria pegar entradas através do nosso operacional. Lembrando aqui, eu não coloquei a regra de coloração para mostrar as entradas, eu vou mostrar as entradas somente utilizando aqui os outros dois indicadores, seria esse daqui, ó, o nosso oscilador e o nosso volume, mostrando os gatilhos através deles. Mas existe também a regra de coloração que a gente coloca aqui no gráfico, que facilita a visualização das entradas, beleza? Só que eu quero ver a cor dos candles para vocês visualizarem os testes, para vocês visualizarem quando um candle é positivo ou quando um candle é negativo e ele qual é o volume daquela barra, daquele candle, que pelo volume financeiro normal que vocês têm aí no gráfico, vocês não conseguem ver, vocês não conseguem visualizar isso. Beleza? Então vamos lá, galera. Aqui é a plataforma do Profit, mini índice. Esses indicadores aqui nós temos eles para a plataforma Profit e também para o MT4. Beleza? Então eu vou passando aqui, ó. Eu não vou fazer hoje backtest porque replay de mercado porque não fica disponível o do dia atual, de hoje, né? Do dia 6 de janeiro, beleza? E olha só o que aconteceu, ó. Logo no início do pregão aqui, ele deu um gapzinho de alta, apareceu uma quantidadezinha de volume grande, ó. Aí, vamos ver aqui, vou passando rápido para a gente visualizar como é que o gráfico está se mostrando, ó. Veja aqui que o gráfico, meu oscilador já cruzou aqui a média rápida, está cruzando a média lenta e está cruzando também essa médiazinha amarela que tem aqui no gráfico. E o que que eu tenho aqui, formado aqui nessa região aqui do primeiro momento aqui do gráfico? A região de topo, beleza? E estava com uma quantidade grande de volume por conta do gap. E depois ele começou, ó, a testar aqui essa região de topo, que já é confirmada pelo momento que estava anteriormente, ó, pelo dia anterior, confirmando aqui e tentando testar essa região aqui sem volume. Então aqui a gente poderia efetuar uma venda, beleza? Uma venda aqui com stop atrás da máxima. Veja aqui, ó, novamente, o preço ele tentou até testar, ó, mas ele tem volume pequeno, ó, volumes são pequenos. Aqui não é o tipo de entrada que eu faria, porque ainda tem a média de 200 aqui, ele pode testar a média de 200. Eu esperaria uma oportunidade melhor. Mas veja que o preço ele ficou sem volume ali e estava tendo o cruzamento do oscilador com as médias. Então o preço realmente respeitou e caiu, ó. Aí eu tenho aqui uma região de fundo, né, ó. Tenho aqui a região de fundo do pregão anterior, uma lateralizaçãozinha, depois o rompimento. Veja que o preço agora ele fez o rompimento e até com muito volume vendedor, ó. Mas vamos ver como é que o preço se comporta nessa região aí, porque aqui eu já estou na região aqui de sobrevenda e possivelmente o preço pode querer mostrar para a gente uma compra. E olha só o que aconteceu. O oscilador aqui chegou aqui na extremidade, menos 40, está voltando a ficar acima. Veja que o oscilador, ó, ele estava verde, está voltando a ficar acima de 40, menos 40, e voltou a ficar branco. Aqui seria onde apareceria a nossa seta de entrada, lá no MT4, ou aqui a regra de coloração mudaria para a gente poder fazer uma operação. Aí a gente tem que fazer o quê? A confirmação pelo volume. Veja que aqui ainda, a minha média ainda não está cruzando as médias, as outras duas médias que estão lá em cima, ainda está um pouco acima.
Aí vamos ver. O que eu tenho aqui? Eu tenho a mínima do dia de ontem, aqui, um pouquinho mais abaixo, eu posso marcar ela também. O preço pode ser que venha buscar essa mínima aqui. Mas a região do fundo é essa aqui, ó, onde ele fez o quê? Um falso rompimento. Veja que ele rompeu, ainda não sei, na verdade, né, se foi um falso rompimento. Ele rompeu e rompeu com volume grande. Ele pode fazer o quê? Um pullback e cair. Mas vamos ver como é que ele vai se comportar aí. Olha só, que interessante. Quando ele vem aqui, ó, dois candles aqui, aparece volume comprador, mas é bem pouco. Então aqui, se aparecesse aqui um candle vendedor, ó, com um volumezinho grande vendedor, confirmaria aqui um pullback de baixa por conta desses fundos e a gente poderia entrar vendido. Mas olha o cenário, o meu oscilador está cruzando para cima agora e eu tenho essa região aqui de suporte que tinha sido rompida, mas está ficando acima dessa linha de suporte novamente. E olha só a barrinha vermelha aqui, esse candle de alta, desse candle de baixa. Deixa eu dar um zoom aqui e voltar um pouquinho. Olha esse candle aqui de baixa, ó. Esse candle aqui de baixa não tem volume nenhum vendedor. E olha o que está acontecendo aqui. O meu oscilador está começando a cruzar, cruzou, na verdade, já a nossa média de 3 períodos que está dentro do oscilador. Então, aqui, eu poderia acreditar que aqui foi um falso rompimento desse suporte, entrar com uma compra aqui, com um stop aqui no fundo. 160 pontos de stop. Ou melhor, eu esperar o próximo candle para ver se tinha um volume comprador. Apareceu o volume comprador. Então, eu poderia comprar aqui. O stop está aqui. Tem 300 pontos de stop. Tá um stop um pouquinho mais caro, mas você poderia comprar nessa confirmação, que foi essa barra, ou nessa daqui, que foi o candle que testou sem volume. O do teste sem volume tem o stop menor, fica mais assertivo, na verdade, né? Porque você tem um stop menor e possivelmente tem um alvo maior, porque provavelmente seu primeiro alvo seria onde? Nessa região de resistência, 250 pontos. Entrada compradora aqui, ó, você tem um take aqui, pelo menos até essa resistência, de 190 pontos. Beleza? Você poderia deixar o stop aqui, ó, 150, atrás da barra que apareceu o volume. Beleza? Ou você pode esperar ainda vir outro candle aqui para testar. Aí o que é que eu faço, já que está dando uma operacional aqui, uma entrada compradora aqui? Eu posso plotar aqui uma VWAP. Isso aqui faz tudo parte do nosso operacional Fênix. Quem quiser adquirir o nosso operacional, vai com todas essas estratégias, com todo o operacional de como é que a gente faz essas operações, como é que a gente faz essas análises. Beleza? Eu tenho aqui, ó, 9,31. Vamos colocar aqui 9,31. Não aplicar. Eu já tenho aqui a VWAP escorada aqui no fundo. Então, o preço pode vir testar essa daqui, essa VWAP, nesse fundo aqui, para depois voltar a subir. Vamos ver lá. Aí, olha só. Cai um candle, e esse candle que cai, ó, ele tem um volume menor do que o volume do candle que respeitou o suporte. Então, aí, você já ficaria o quê? Confirmando sua entrada. Ó. Olha o candle seguinte, um candle de alta com um volume maior do que o candlezinho anterior de baixa. Então, aqui já mostra para vocês que tem volume para o preço subir, beleza? E buscar pelo menos a resistência. Você tem aqui, ó, essa pequena lateralizaçãozinha aqui, por isso que o preço está segurando aqui. Mas o ideal é que você acreditasse que ele viesse buscar aqui ou até romper ela. Beleza? Veja que o nosso oscilador ele cruzou para cima, ó, cruzou a média de 3, começou a subir. E novamente, ó, quando ele cai um candle, cai com volume pequeno, volumezinho abaixo dessa média aqui, ó. Tranquilo? Aí, olha só, rompimento daquela região onde era um pequeno suporte dessa lateralização. E a probabilidade é o quê? Que ele consiga romper a resistência e continuar a subir. Porque está entrando volume comprador. E olha o que acontece? O preço sobe e rompe. Então, um tradezinho aqui bem tranquilo, ó, falso rompimento,
tinha volume, depois ele testa sem volume, e a gente pode entrar comprado, e olha só, 400 pontos nessa entrada. Essa entrada até postei lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai ter link aí na descrição do vídeo, para você poder ficar por dentro e acompanhar as entradas. E também no Telegram. No Telegram eu posto até mais atual, mais rápido. Aí olha só, galera, ó, isso aqui que eu chamo de um pullback interessante, ó, que é a confirmação do pullback. Não rompeu aqui essa resistência? Olha essa barra aqui vermelha. Ela não tem volume de venda. E a barra seguinte, ela tem um volume maior do que a barra anterior. Então aí mostra pra gente um pullback de alta. Ó, e aqui foi confirmado, veja, que ele testou e começou a subir. Só que ele começou a subir, ele deu 200 pontos. Só que, olha só, quando ele começa a chegar nessa região aqui, eu estando comprado aqui, eu saio da minha operação porque eu já estou vendo o volume comprador diminuindo. E olha o tamanho da barra de volume vendedor. Então aqui eu já teria saído da minha operação. Tranquilo, mesmo ele podendo vir buscar aqui novamente, ele pode vir buscar aqui novamente, fazer um pullback de alta, só que aqui eu já faço outra operação, com uma confirmação, entendeu? Aí olha só, vixe, entrou muito volume, ó, muito volume aqui vendedor, só que esse volume vendedor, ele pode ser um volume de absorção. Então, volume de absorção, isso aí tudo eu ensino quando você na mentoria, beleza? Então, aqui, ó, por que que eu identifiquei que é um volume de absorção? Porque entrou também volume financeiro. Então, aqui eu fico atento que aqui pode ser o quê? Uma barra de absorção, o preço não continuar o movimento de queda, mesmo entrando muito volume, o preço não continuar a queda, porque entrou também muito volume financeiro. A função do volume financeiro aqui é ver isso, ó, quando eu tenho barras com volume acima de 1.000, 2.700 e 3.000 pontos. Tem vídeo ensinando também isso aqui, como é que utiliza esse volume financeiro para identificar absorção e distribuição. Tem link na descrição também. Mas isso aqui também eu ensino detalhadamente na mentoria, beleza? Então, olha só, o preço ele segurou aqui na resistência, na lateralizaçãozinha aqui, fez um rompimento, misericórdia, pera ainda, tava uma zoadinha aqui. Então, voltando, galera, o preço rompeu aqui aquela VWAP, que é onde deveria ter defesa do fundo, só que para quem ainda não sabe, VWAP também, VWAP eu gosto de plotar ela em fundos e topos onde tem bastante volume. E aqui não teve muito volume financeiro, ó, nesse fundo. Não entrou um player aqui para poder jogar o preço lá para cima. Isso aí também eu ensino na mentoria, tem aula também aí sobre volume e como é que a gente identifica isso. Mas beleza. Aqui ele fez o quê? Ó, rompimento. E vamos ver se ele vai conseguir romper essa lateralizaçãozinha aqui do início do pregão, para possibilitar a gente pensar numa venda, que aqui em cima, vocês vejam, ó, que aqui poderia pensar na venda, porque ele começou a diminuir volume comprador, e teve um cruzamento aqui atrás, e ele começou a cair, o oscilador, né? Mas beleza, ali não foi identificado uma venda tão clara assim. Aí, olha só, ficou segurando em cima da lateralização. Então, ele veio testar o range para possivelmente subir. Aí, o que que eu posso fazer? Ó? Já que aqui foi o candle que teve maior volume financeiro no dia, eu posso plotar lá aqui, ó, 10 e 2. E veja que ele conseguiu agora respeitar, ele está respeitando a minha região da VWAP anterior. E olha só, quando eu ploto a minha VWAP nesse fundo aqui, nesse fundo que deu o maior volume do dia, o preço ele não consegue romper ele, fica segurando aí. Aí olha só, agora vem testar candle, testar novamente aqui a região da resistência, ó, que agora é um suporte, e um candlezinho barra de vermelha, barra de queda, sem volume nenhum. Eu tenho aqui a minha média de 200, minha média de 200 aqui, sem segurando aqui como suporte. Eu tenho o cruzamento aqui do meu oscilador, ó. O meu oscilador vai provavelmente cruzar aqui a média de 3.
Então, aqui eu poderia pensar aqui em uma compra, já que eu estou acreditando que aqui é uma absorção. Eu tenho a VWAP aqui para segurar o preço e eu tenho a média de 200. Então, a entrada compradora aqui poderia ser com stop aqui no fundo, ó. Se você quer esperar um trade ainda com stop menor, você pode esperar uns tradezinhos, algum candle vir testar aqui novamente a VWAP, mas já daria gatilho aí, beleza? Olha só, novamente veio testar. Então, o que eu falei, ó, quando ele volta a testar com um volume menor do que os volumes anteriores de venda. E aqui seria o gatilho, esse aqui, para mim, é o gatilho, o melhor gatilho para você pudesse pegar essa operação compradora. Por quê? Porque esse candle aqui, ó, ele não tem nenhum volume como vendedor e tem volumes anteriores, volumes compradores anteriores. Então, aqui a gente poderia comprar aqui com o stop aqui, 200 pontos. E olha só, ele ainda volta de novo para ameaçar, mas com pouco volume. Então, confirmando que seria um pullback de alta. A entrada aí, stop estava aqui, ele pagou aí 360 pontos. Bem tranquilo. Veja que aqui ele começou a lateralizar novamente, ó, regiãozinha de topo. Você tem aqui esse topo, o preço voltando a testar novamente aqui a minha VWAP, só que com muito volume. Então a gente impossibilita de fazer qualquer coisa. Anteriormente teve aqui, ó, o cruzamento do oscilador cruzando aqui a média, só que olha só quando ele cruza, tem muito volume comprador aqui envolvido. Não dava para efetuar uma venda aqui. A venda que a gente poderia fazer seria nesse candlezinho verde aqui, ó, nesse candle de alta, já que eu tenho aqui uma resistência. Nesse candlezinho de alta aqui, não teve volume comprador. Então, poderia pensar aqui nessa venda com stop aqui em cima, ó. E o alvo bem aqui na lateralização. Veja que deu aí mais uma entradinha em lateralização. Desceu com volume, subiu com pouco volume. Ele desce, subiu rompendo a região da resistência. E agora ele vem sem volume. Fez o rompimento. E aqui a gente poderia pensar aqui num pullback de alta. Beleza? Porque ele rompeu, desceu aqui, ó, candles vendedores sem volume nenhum. Então a gente poderia comprar aqui nesse candle seguinte, nesse candle aqui comprar, acreditando que no rompimento dessa resistência, ó, uma compra poderia ser feita aqui no rompimento dessa resistência, mesmo estando aqui, ó, o oscilador está lá em cima, mas a gente está vendo aqui que é uma resistência que foi respeitada aqui, foi respeitada aqui, ficou respeitada aqui, e agora ela rompeu e dois candles vieram testar, ó, sem volume de venda, e o candle seguinte apareceu o volume comprador. Então, aqui é um pullback que a gente analisa para a gente poder pegar essa continuação de tendência, beleza? O ideal seria o que? O preço ir, voltar e a gente poder comprar. Mas aqui, quem gosta de pegar rompimento, é desse jeito aqui que a gente pega rompimento, beleza? Aí aqui tem um fato interessante, ó. Ele deu a nossa entrada, a gente pega a entrada, mas ele não dá continuidade, ó. Segura em uma resistência aqui. Então, eu já pensaria em sair da operação, não deixaria nem pegar meu stop. Meu stop está aqui, né? Ó. Tá aqui, 190 pontos. Quando ele dá aqui dois candles de alta e não desenvolve volume, ó, não entra volume comprador, a gente tem que sair da operação. E se você não sai, você tomaria um stop. Tranquilo, não tem problema. Teria um stop nessa operação. Porque ele veio testar, ó, aqui a região mais abaixo. E novamente aqui, o que que acontece? Ele vai lá em cima, volta sem volume, ó,
Esse candle voltou sem volume aqui, confirmando novamente que ele iria romper. Vamos ver se ele vem aqui testar. Olha só, ele vai vir testar agora, e está vindo testar, ó, sem volume de venda. Candle seguinte com volume comprador. Então, a gente poderia comprar aqui novamente, acreditando nesse pullback de alta. E se eu ajustar a minha resistência, ó, eu sei que aqui criou uma resistênciazinha aqui em cima, que foi aonde a gente pegou a nossa operação. A gente não entrou na operação aqui, e olha o que o preço fez aqui. Subiu, voltou a testar e voltou a testar aqui sem volume. Se você tomou o stop aqui nessa primeira, porque ele criou uma resistência aqui, ó, a resistência estava um pouco mais abaixo, mas ele criou uma outra resistência um pouquinho mais acima, estopou, desceu, entrou o volume, mas depois começou a subir agora, entrando o volume comprador, agressivo, volta a testar e volta a testar sem volume de venda. Então, a gente compraria novamente. Ó, se você não comprou aqui, 2 candles novamente e volta a testar sem volume. Então, você ficaria tranquilo para poder pegar essa operação. E aqui, ó, veja que ele respeitou. Só que ele está andando pouco, né? Ó, ele subiu 300 pontos aí. Eu acho que dava para pegar um takezinho, né? Ou pelo menos botar no 0 a 0. Aqui em cima, você está vendo que o preço ele está perdendo força no volume, ó. Você não iria sair da operação depois disso, se você tivesse comprado aqui nesse pullback, essa região aqui, ó, sem força para conseguir dar continuidade, candles de queda maiores do que os candles de alta, teria que sair da operação, né? E aqui daria até para pensar em uma venda, porque a gente tem novamente aqui o quê? Uma resistência, beleza? Então, quando vem aqui teste sem força, você sai da operação e até entra na mão vendido, ó. Stop barato e tem mais um takezinho, pelo menos até a média de 200, ó. Quantos pontos? 500 pontos nessa queda. Agora deu uma queda interessante. Segurou aqui em cima da média de 200, perdendo força, ó. E o que que eu tenho? Olha lá, quem é que lembra da nossa VWAP plotada no candle de maior volume do dia? Ó, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Aqui seria um gatilho para comprar, né? Ó. Eu nem falei dessa operação, ó. Mas quando ele desce, segura na VWAP, não tem volume de venda, poderia comprar aqui. Beleza? Foi aonde a gente pegou o pullback, né? De alta aqui. Mas a operação aqui já daria para pegar aqui embaixo, porque o oscilador já está mostrando, ó, movimento para alta. E aqui, segurou novamente na região da nossa VWAP. E olha só, quando ele segura aqui na VWAP, perdendo força na venda, ele dá mais uns candlezinhos aí de alta. Aqui não deu gatilho, porque eu precisaria visualizar mais fraqueza dessa venda, mas mesmo assim deu uma operaçãozinha legal aí. A operação, daria para comprar aqui agora, ó. Olha só, esses 2 candles aqui, um candle até grande, ó. E sem volume, pouco volume vendedor, ó. Esse candle aqui, pouco volume vendedor. Segurando nessa região que era uma resistência que agora é um suporte. Não daria para comprar? Tem a VWAP e tem a média de 200 para segurar o preço. Daria para segurar a operação. E olha só, lindamente ela foi lá mais 500 pontos na alta. Olha, esse gatilho de você colocar VWAP nos candles que tem maiores volume financeiro do dia ajuda demais a você pegar ótimas oportunidades. E olha só, olha o candle que teve maior volume do dia aqui, onde é que ele está aqui agora, ó. Eu posso mudar até agora onde é que está. Tá aqui 12,5, posso jogar ela para cá agora, porque o candle de maior volume do dia. E o que está acontecendo? Quem está mandando no mercado? A galera compradora, né? Porque o preço sobe, depois eles entram muito volume financeiro, absorvendo, ele cai, né? Entra muito volume financeiro, absorvendo, para depois o preço subir. E olha só, quando eu plotei aqui nessa VWAP, nesse fundo aqui, o preço sobe e ele volta a testar, e ele volta a testar aqui, ó, sem volume.
eu tenho a média de 200 e eu tenho a VWAP para segurar o preço e tem ainda essa resistência aqui, que agora é um suporte, para o preço subir. Beleza? Eu acho que não tem necessidade de eu mostrar o resto do pregão, mas vocês vejam ó, como o operacional ele vai fluindo e você vai conseguindo fazer boas análises do contexto com o volume, beleza? No início, às vezes, pode ficar um pouco confuso, às vezes eu até perco entradas, porque tem muita oportunidade para você pegar, mas as melhores oportunidades são essas regiões de teste, quando você tem confirmações. É uma região de resistência, é uma região de suporte, é um LTA, é um NTB, e testou uma região ali sem volume, aí você pode fazer sua operação, beleza? Com stop pequeno. Então, é desse jeito que a gente pega o nosso operacional e coloca em prática. Por isso que eu considero ele o melhor operacional do mercado, para você ter mais segurança em operar, porque você está indo junto com os grandes, você está indo junto com os big players, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, é nóis, estamos junto. Quem quiser adquirir o operacional, tem um preçozinho bem bacana, basta me chamar no WhatsApp ou no Telegram. Valeu, é nóis.